Olá você, neste vídeo aqui, nesta videoaula, nós vamos dar início às conversas para nos prepararmos, para entendermos melhor o curso, os 72 trabalhos com os nomes divinos. Então, para todos aqueles que são novos aqui nos nossos cursos, já adianto que eu tenho aqui um roteiro a ser seguido, um roteiro que no caso é dado pelos instrutores da ordem iniciática, e para que eu não esqueça nada do roteiro, a gente tem aqui escrito, tá bem? Para que eu me lembre todos os tópicos que são necessários falar. Então, do que se trata esse curso? Os cabalistas e os filósofos que trabalham na Ordem do Templo Harmonia e que são os responsáveis pelos cursos iniciáticos, eles vão compartilhar esse curso, eu vou ser a expositora dele, de forma gratuita para todos os interessados. Trata-se de um curso que é um dos temas da Cabala, ou da Cabalá, como muitos falam. E o que é a Cabala? A Cabala é a ciência do sagrado, a ciência divina, o conhecimento da ciência divina. Para nós místicos, cabalistas, alquimistas, não é? Filósofos espiritualistas, nós temos a Cabala também como uma tecnologia muito avançada, uma tecnologia espiritual, mística, metafísica, onde nesta tecnologia nós recebemos o entendimento, inclusive de sons sagrados, de palavras sagradas. E na Cabala nós usamos esta tecnologia metafísica, estas ferramentas, para acessarmos estados conscienciais superiores, tá bem? Então, trabalhar com os 72 nomes divinos é trabalhar com um dos ramos, uma das instruções da Cabala. E é interessante a gente começar essa conversa dizendo que estamos vivendo uma época muito privilegiada. Ela é uma época muito difícil também, mas é uma época muito privilegiada. Eu sempre digo isso nos nossos cursos, porque hoje nós temos acesso a muito conhecimento. E esse acesso nós não tínhamos há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Se você for pensar, se você refletir, antigamente, quando se falava de Cabala, era algo fechado, era algo que só fazia parte de escolas daquela linhagem. E mesmo naquela linhagem, esse conhecimento só era compartilhado com quem fosse ali de um clã fechado, não é? Depois, com o passar desses últimos anos, cabalistas e famílias de cabalistas foram abrindo esses conhecimentos. E também os estudiosos de todas as linhas religiosas e os estudiosos de filosofia, os estudiosos que amam a verdade, também foram resgatando esse tema. E assim acontece com várias outras ciências sagradas, como a filosofia. Antes nós não tínhamos acesso a escolas que ministrassem isso como cursos. E nos últimos 30, 50 anos, isso começou a surgir para todos nós. Então, nesse ponto eu digo que nós hoje vivemos uma época muito especial, mais ainda agora com esse mundo virtual, onde em nossa casa nós podemos fazer
cursos e aprender coisas, aprender temas, aprender filosofia, aprender metafísica, aprender cursos técnicos e aprender Cabala. É realmente muito especial. Você aí na sua casa, nós aqui na nossa escola, ministrando esse tipo de conhecimento. Então, é por isso que dizemos, aproveitemos o momento, saibamos honrar este momento. Hoje em dia, muitas pessoas buscam por conhecimento superior. E essas pessoas que buscam por esse conhecimento, elas já conseguem discernir a diferença entre o ser e o ter. Essas pessoas que buscam por conhecimento esotérico, metafísico, espiritual, filosófico, elas já tiveram várias experiências do ter e perceberam que o mundo do ter bens, ter patrimônio, ter o carro do ano, ter um acúmulo de coisas, não é isso que faz a diferença para o estado de saúde, de felicidade, de sanidade delas. Elas já tiveram essa experiência, elas já perceberam isso. Então elas começam a embarcar numa viagem pelo mundo do ser. Ser é sentir-se, autorrealizar-se internamente. E isso é uma busca que umas pessoas fazem porque elas já estão amadurecidas e perceberam que a viagem no mundo do ter não as preencheu completamente, não as preencheu como elas gostariam de se sentir preenchidas. E milhares de pessoas já conseguem perceber que esse supremo estado de felicidade que nós buscamos não consiste em se conquistar bens materiais. Atuando única e exclusivamente neste mundo material, essas pessoas já perceberam que não se sentem felizes. Elas embarcam nessa nova jornada, na conquista de virtudes internas, patrimônio interno, patrimônio espiritual e já começam a percepcionar e algumas até a ter as experiências de que quando você tem um patrimônio interno, quando você investe nas suas virtudes internas, aí sim o mundo no seu entorno começa a se modificar para melhor. Muitas pessoas então não buscam mais somente ou tão somente o poder externo. Elas começam a perceber que o poder externo, ele pode ser ou passageiro ou muito difícil de se manter, não é? Ora você tem poder, ora você está numa situação onde você é impotente e não consegue dominar essa situação. E aí essas pessoas começam a amadurecer e perceber que elas podem buscar por um estado de poder interior. É essa palavrinha que está tão na moda ultimamente, o empoderamento interior. Buscando esse poder interior, essas pessoas nessa jornada, não é? Eu estou aqui falando de filosofia cabalística, tá bem? Essas pessoas nessa jornada, na busca do poder interior, investindo nesse mundo interno, investindo em conhecimento que vai trabalhar o mundo interno, que vai trabalhar a sua consciência, então percebemos que junto com o poder vem todos os estados que são, na verdade, os estados que constroem esse poder, não é? E são eles a paz, a felicidade, a saúde, a prosperidade, a harmonia, a inspiração, a sabedoria. E por aí vai. São atributos. Todos eles numa dança aí metafísica no nosso mundo interior, eles vão construindo este estado de poder em nós. Este poder interno se refletirá como poder externo em nossa vida.
Porque quem tem sabedoria sabe como se conduzir para aproveitar e transformar todas as oportunidades da vida. Quem tem inspiração, a pessoa que é inspirada, ela sabe transformar os acontecimentos da vida dela. A pessoa que tem saúde, ela tem disposição, ela tem uma clareza mental para realizar qualquer trabalho com facilidade. A pessoa que sente paz, ela consegue se conduzir, transformando tudo o que ela quiser em favor dela. Então, esses atributos, eles constituem o verdadeiro poder. E para que haja o ressurgimento deste verdadeiro poder interior, poder espiritual, é preciso que aconteça uma conexão entre o nosso ser, a nossa pessoa e o Espírito Divino. Pois, conforme o conhecimento, os ensinamentos, a filosofia de todas as grandes religiões, e eu estou falando aqui de troncos religiosos, tá bem? Todo o poder emana do Espírito Sagrado, do Divino Ser, da unidade divina. Todo o poder vem desta fonte. Essa fonte emana todos os atributos. E isso é um conhecimento compartilhado por todos os grandes troncos religiosos: judaísmo, cristianismo, taoísmo, hinduísmo, budismo, islamismo. Quando a gente fala de troncos religiosos, nós estamos falando das sementes que geraram todas as religiões. E o propósito desse nosso trabalho aqui, com os nomes sagrados e divinos, é permitir que você tenha a oportunidade de aprender esta tecnologia divina, de trilhar esta senda de iniciação, para que você consiga aprender como é que eu realizo essa conexão entre o meu ser e a presença divina, usando um conhecimento místico, cabalístico e espiritual, uma tecnologia divina. Então, todos os que vierem a praticar seriamente o conhecimento que vai ser compartilhado neste curso, todos os que estudarem, todos os que entrarem em comunhão com esse trabalho místico, serão permeados pela poderosa luz divina que emana do Espírito Sagrado. E todos que entrarem em comunhão com este trabalho com muita seriedade, com muita devoção, vão receber o que o Espírito Sagrado emana constantemente, mas que só é recebido por aqueles que conseguem entrar em comunhão com essa emanação. Então vão receber poder, vão receber paz, sabedoria, amor, cura ou saúde, inspiração, proteção. Na cura nós temos também as energias que nos libertam das impurezas, purificação, todos esses atributos que a suprema presença divina irradia. Através do trabalho místico com os nomes de Deus, nós temos a fabulosa oportunidade de nos aproximarmos e de experienciarmos a realidade do sagrado, a experiência do sagrado em nós. Isso pode acontecer de inúmeras formas e também em diferentes níveis, conforme a gente vai caminhando nesse trabalho. Pode ser assim uma mudança interior que você vai sentir, a conquista de uma situação transformadora na sua vida, o desenvolvimento de dons, a experiência com seres angélicos. Tudo isso vai acontecendo com quem trabalha seriamente com os 72 nomes divinos. Em verdade, se esse trabalho for realizado
do modo adequado por você. O modo adequado é o que nós já falamos, com humildade, reverência e seriedade, com profunda dedicação, não é, a esse estudo maravilhoso. Esse estado de meditação interior que você vai alcançar e vai entrar em comunhão com a presença divina, e você vai começar a desenvolver esses dons, que são os próprios atributos dos nomes divinos. Os nomes divinos são códigos, e eles são códigos lumínicos, eles são presenças vivas que vêm até a pessoa que começa a trabalhar com eles. E esses códigos divinos, eles adentram no nosso ser e eles dinamizam o nosso DNA. Eles transformam nossas células, eles transformam nossos órgãos, eles transformam o nosso tecido corporal, eles se irradiam para o nosso aura, eles começam a transformar o nosso entorno, porque eles são o próprio poder de luz que começa a agir em nós. E quando nós formos estudando os nomes, nós vamos percebendo que eles são atributos, eles são forças vivas, eles são nomes de Deus, mas eles também são presenças angélicas, porque presenças angélicas são atributos de Deus, são seres que vivem na própria comunhão do Espírito Sagrado. Então, quando nós entramos em comunhão seriamente, devocionalmente com este trabalho, todos esses atributos passam a viver no nosso ser e transformar os nossos seres e a nossa vida. Então, hoje nós compartilhamos esse conhecimento com vocês e na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, vamos compartilhar mais nuances de sabedoria da Cabala e dos 72 nomes divinos. Até a próxima!